assim, inesgotável, contínua. Bom dia, Deus. Bom dia, Senhor. Bom dia a vocês aqui. Deus, obrigada. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pela tua beleza, pela tua serenidade, pela tua paz, pela tua vontade de estar conosco e se revelar para nós. Obrigada, Deus, pelo teu poder, pela tua criatividade, por tudo que tu fazes, pela individualidade com que tu tratas cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Bom dia. Vamos para Atos 10, né? Bom dia. Que bom estar aqui de volta com vocês online. De repente parece mais perto, não sei. Vamos dar uma recordada aí em Atos 9. Estou achando que não é assim. Eu ainda vou dar uma puxada aqui. Pronto. Assim acho que ficou melhor, né? Ficou. Então, mas agora para mim ficou estranho. Mas vamos lá. Atos 9, Saulo pediu cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas lá de Damasco. Estão lembrados dessa história? Eu fico lembrando dessas histórias porque a gente vê a continuidade da obra de Deus, né? E aí, aqui tem aquela chamada de Saulo, que Jesus faz, né, no caminho de Damasco, e depois tem meio que um silêncio, aí a tela volta agora para Pedro, né, nesse capítulo 10 que a gente vai ver agora. Então, o que acontece aqui? Paulo, ou Saulo, né, recebe esse chamado de Jesus para segui-lo, seguir a ele, né, e não a letra como ele seguia antes. E aí, depois que ele recebe aquela oração, ele passa aqueles 3 dias cego, né, recebe aquela oração, e aí ele verdadeiramente conhece, né, a Jesus ali. Ele é batizado e ele passa 3 anos ali na Arábia, né? E aí a gente vê, agora retomando, que Pedro vai para Lida, para a cidade de Lida, né? Ali ele faz um milagre na vida de Enéas, né? Ele vem e tira Enéas da cama, ele já estava acamado há 8 anos. E aí, o que acontece? De Lida, ele vai para... Ele tem um chamado para ir para Jope. Aí ele vai para a cidade de Jope, e ali ele ora por Tabita, que também é conhecida como Dorcas, e ela ressuscita. Tabita estava morta, e ela ressuscita ali. Então, essas notícias vão se espalhando, e a coisa mais importante que a gente viu é o fim dos milagres, o objetivo dos milagres é fazer com que as pessoas creiam. E aí há sempre essa insistência, né, em que, olha, as pessoas foram salvas, as pessoas entregaram a vida a Jesus. Hoje a gente começa com Atos 10, né? Ali, Pedro está na cidade de Jope, né? Mas a gente vai se mudar para outro lugar. Veja o texto nos versículos 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Cesareia, ela era uma cidade predominantemente romana, né, que ficava ali nas margens do Mediterrâneo, na Judéia, na região da Judéia, bem oeste, né? Ela era sede do governador romano da província da Judéia. Ela era uma cidade muito importante naquela época, assim, não dá para a gente entrar em detalhes, né? Mas o próprio nome dela era uma homenagem a César, o imperador, né? E era uma cidade muito evoluída, onde as coisas políticas aconteciam, né? Ali era como se
foi dito, né? Sede do governo romano naquela província da Judéia. E aí, Cornélio, esse centurião, ele fazia parte de um regimento muito particular. Era um regimento composto por voluntários italianos, considerados os caras mais fiéis, mais leais, né, ao Império Romano. E aí, quase toda a Judéia daquela época teria preconceito contra essas pessoas. Eu estou falando nisso porque a gente vai falar muito sobre a quebra de preconceitos, né? Hoje, aí, a gente viu, né, já alguma coisa a respeito disso antes, porque, assim, até Filipe, né, foi lá na estrada, né, e falou com aquele eunuco, lembra do etíope? Então, a coisa está se alastrando agora, não é? E aí, Cornélio, esse cara que é o foco de hoje, ele fazia parte de um grupo chamados tementes a Deus. Esses homens eram gentios, ou seja, não eram parte da comunidade judaica, mas eles amavam o Deus de Israel. E aí eles seguiam essa fé e eles apoiavam essa fé, que era uma coisa muito importante, porque lembra, a igreja estava sendo perseguida, às vezes a gente se esquece disso, mas isso é uma coisa extremamente relevante, porque fazia parte do dia a dia deles, né? E aí, esses homens, né, eles não eram judeus. Então, o que acontecia? Eles... Vou botar aqui no cantinho, uma coisa que estava na minha frente. Eles eram ainda gentios, né, embora seguissem isso. E como a gente viu aqui, Cornélio, ele dava muitas esmolas, ele orava continuamente, diz a palavra de Deus. Não é que ele ia lá de vez em quando, ele orava continuamente. E aí, embora ele fizesse tudo isso, ele não podia compartilhar da vida, né, dos judeus, porque vocês lembram, eles eram separados ali, né? Eles eram, pela lei, né? Os judeus, eles tinham que ficar separados dos gentios ali. Mas, enfim, eu queria colocar aqui um pouco geograficamente essa situação onde a gente está hoje, porque ela é importante. Eu peguei esse mapa que a gente já viu antes aqui, para a gente dar uma visitada hoje. E aqui, olha, sem muito destaque, na imagem está a cidade de Jerusalém, que era onde tinha acontecido, né, todas aquelas coisas lá com Jesus, tá? Samaria está aqui para cima, tá vendo? E aí, o que aconteceu na semana passada com Pedro é que ele foi para a cidade de Lida, tá vendo aqui Lida, também não dei destaque, porque já tem muita coisa destacada aqui, e um pouco depois ele foi para Jope, tá? Que está em Atos 9. Eu vou contar um pouquinho de história aqui, que a gente não tinha visto esse mapa antes, eu vou voltar para Atos 8. Aí em Atos 8, lá no versículo 26, vocês lembram que Deus mandou Filipe ir para a estrada de Gaza. Filipe estava aqui em cima, na Samaria, pregando muitas conversões, muitos milagres, e aí ele foi chamado para ir para a estrada de Jerusalém para Gaza. Está vendo que não tem nada aqui no meio? Vocês estão vendo que não tem nada aqui no meio? Era uma coisa deserta, né? E aí ele foi nessa estrada e ele encontrou aquele etíope, orou, explicou a palavra que ele estava lendo em Isaías e ele foi batizado. E aí, de repente, Filipe foi arrebatado, lembra? E ele foi parar numa cidade chamada Azoto. Olha Azoto aqui, ó. Azoto. Estão vendo aqui? Azoto. Azoto aparece aqui no versículo 40 de Atos 8. E aí foi para cá que Filipe foi arrebatado. E a palavra diz que ele se dirigiu até Cesareia. E ele foi, nesse caminho, ele foi pregando. Olha a distância que ele foi, né, de Azoto para Cesareia. Então, essa cidade também foi citada lá em Atos 8. Atos 9, a gente viu que Pedro foi de Jerusalém para Lida,
aí onde teve aquele evento com Enéas, né, aquele milagre, e depois ele seguiu para Jope, que foi onde ele orou e houve a ressurreição de Tabita. E aí ele está aqui, mas agora a gente começa o capítulo 10, né? Que é aqui em Cesareia, que foi citado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, essa cidade de Jope, eu procurei no mapa, esse mapa é do tempo de Jesus. Então, ali no primeiro, né, no primeiro século, na época dos apóstolos, né, de Atos. Jope hoje tem outro nome, ela se chama Iafo, e ela é um subúrbio da cidade de Tel Aviv. Então, se você olhar no mapa hoje, aqui nesse lugar, eles falam da cidade de Tel Aviv, que é muito conhecida, na verdade, é a capital, vamos dizer assim, comercial, etc., né, de Israel. Por quê? Porque oficialmente eles dizem Jerusalém, mas Jerusalém é uma cidade que nem totalmente pertence a Israel, porque tem toda aquela divisão, né, com a Palestina, etc. Então, essa cidade de Jope, hoje no mapa, ela faz parte da cidade de Tel Aviv. Então, em muitos mapas atuais, você vê Tel Aviv e Iafo, tracinho Iafo. Por quê? Porque se juntaram. Então, Tel Aviv é uma cidade bem mais recente, né? Foi fundada ali pertinho de 1900, e muito grande, muito próspera, e Iafo muitas vezes é considerado um subúrbio dela, mas muitas vezes está lá o nome Tel Aviv e Iafo. E aí, essa cidade, ela estava agora, ela pertence, né, a 60 quilômetros aqui ao sul de Cesareia, que é o foco, né, do que a gente vai ver hoje aqui nessa cidade. E aí, para vocês entenderem um pouco a respeito da importância de Cesareia, lá um pouquinho antes, 13 anos antes de Cristo, Cesareia se tornou a capital civil e militar dessa região aqui da Judéia, né? E essa região da Judéia ela foi estendida aqui para Samaria. Era uma cidade grande, era uma região grande, e a gente vê aqui no mapa também que ela pertencia naquela época, né, no domínio romano, ao governo de Pôncio Pilatos. E aí, nessa cidade, Paulo passou pelo menos 3 vezes, citações que a gente tem em viagens, né, de Jerusalém, partindo dali, claro, é uma cidade marítima, né, isso aqui é o Mediterrâneo, e aí a gente vê isso citado nas viagens de Paulo, e ali havia uma congregação cristã, a gente sabe, né, que Filipe estava aqui, aqui tem várias referências, se vocês quiserem dar uma olhada depois, né, e Paulo, mais tarde, Paulo vai ficar preso aí nessa cidade de Cesareia também por 2 anos, né, de 56 a 58 DC, isso é um pouquinho mais documentado do que as outras coisas, em termos de precisão do tempo, e aí dali ele foi julgado, se você olhar mais para frente, perante Festo e o rei Agripa, né? E dali ele velejou para Roma, para cumprir lá o que ele tinha sido, né, condenado. Enfim, vamos seguindo aqui, continuando em Atos 10, 3 a 6. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele, Cornélio, né, que está falando de Cornélio, teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. De novo, eu queria salientar para vocês a precisão, né, das instruções desse anjo, né? Pegue alguém, mande para a cidade de Jope, procure Simão, o curtidor, ali tem um cara chamado Pedro, que eu quero que você traga ele para cá, né? Então, veja como as coisas, né, são bem determinadas pelo Senhor. E aí, mais para frente, ainda nesse capítulo, mas lá no versículo 30, a gente vai ver que Cornélio, ele estava orando
quando ele teve essa visão, né, do anjo do Senhor. E ele teve uma visão aberta, não foi uma visão na mente, né, interior, mas foi uma visão aberta. A gente vê pelo jeito como ele se expressa, né? E aí, note a intimidade de Cornélio, já que nesse relato, né, o anjo chamou Cornélio pelo nome, Cornélio já o chamou de Senhor, né? Disse, que é Senhor? Ali, né? E de novo, salientando, né? O Senhor deu ordens específicas a Cornélio. Seguindo versículos 7 e 8, depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, lá vão esses 3 para Jope, né? Desceram de Cesareia para Jope, para ir buscar Pedro. E aí a gente pode observar, primeiro, a pronta obediência de Cornélio. Não ficou pensando, será que ele vem? Será que ele não vem? Será que ele acha? Será que ele não acha? Ele foi lá e mandou os caras irem. Prontidão na obediência à instrução do Senhor. E como ele compartilha tudo com seus auxiliares. Essa é outra coisa, né, que chama atenção. Ele diz, compartilhando tudo o que tinha acontecido. Ele estava ali compartilhando já, dividindo já as coisas. E aí a gente vai para frente um pouquinho, isso aqui de novo, né, em paralelo, Deus diz assim, enquanto isso, né, lá, enquanto estava acontecendo na Cesareia, olha o que está acontecendo em Jope. Lembra que havia uma grande distância a ser percorrida, aí agora isso aqui está acontecendo no dia seguinte. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Eu gosto desses detalhes, porque assim, era meio-dia e Pedro estava com fome. Em vez dele ficar beliscando na cozinha, o que ele fez? Ele subiu e foi no terraço para orar ao Senhor. E ali ele caiu em êxtase. E aí, eu queria salientar para vocês, muitas vezes Deus opera assim. Ele fala com diferentes pessoas ao mesmo tempo, e aí, para cada um, ele fala um pedaço da história. E aí, quando as pessoas se juntam, elas formam a ideia completa daquilo que era a visão de Deus, porque a visão dele, ela é muito maior do que os nossos pensamentos, do que a gente pode compreender. Então, ele dá um pedacinho a cada um, e por isso que é importante que a gente esteja junto, para a gente estar recebendo a visão completa na unidade. E aí, o que acontece aqui é que Deus também tem jeitos diferentes de falar. Às vezes ele manda um anjo, às vezes ele fala em sonho. Aqui, Pedro caiu em êxtase, né? E ele escolheu essa forma de falar com Pedro. Como é que ele fez? Então, ele não estava dormindo, era meio-dia, estava com fome, estava no terraço, devia estar quente pra caramba, então ele não estava deitadinho na cama dele sonhando, não. Ele também não viu nenhum anjo. O que é que aconteceu com ele? Continuando no texto. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelos 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Aqui várias coisas. Primeiro, Pedro viu todo tipo de animal chamado kosher e não kosher. Eu não achei um termo para traduzir kosher, mas a significação disso, né, o significado disso é
permitido pela lei, essa lei com L maiúsculo, né? A lei judaica, não é a lei civil, a lei que os judeus seguiam, né? A lei de Moisés. Então, eles tinham muita restrição alimentícia, né? Não podiam comer animais com pé dividido, por exemplo, porco, né? Eles não comem carne de porco, aqueles que são até hoje não comem carne de porco, não comem carne com leite, então não pode comer estrogonofe de jeito nenhum, a gente come carne com leite, eles não podem comer, porque eles falam do sangue com a coisa da mãe, pá, Deus explica lá, mas enfim, eles têm regras, né, na lei mosaica, onde eles não podem comer todo tipo de carne, mas Pedro viu esse lençol cheio com essas coisas ali e deu a ordem, né? Ele ouviu a ordem, levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro, claro, né? Ele diz, não, Senhor, não vou lavar seu pé, não, Senhor. Ele está sempre ali, né? Não, eu sei melhor do que você, Senhor. E aí, é importante que a gente entenda que Pedro, ele estava passando por um processo de transformação, minha gente. Ele viveu a vida toda seguindo a lei mosaica. Então, ele não estava pronto para essas mudanças. Lembra que ele estava hospedado na casa de um curtidor de couro, né? E ele estava ali fazendo uma coisa que antes era proibido para ele, que ele não podia fazer, mas ele já estava ali se hospedando naquela casa onde ele não podia nem entrar, né? Como um judeu ortodoxo. Mas aí, agora, ele estava recebendo essa ordem para comer comidas proibidas pela lei, né? Aí eu coloquei aqui, Pedro saiu do judaísmo, mas o judaísmo ainda não saiu de Pedro, estava sendo expurgado aos poucos ali, né? E aí, esse lance se repetiu aí 3 vezes, diz a palavra, né? Até que Pedro percebesse que alguma coisa estava acontecendo. Esse 3 tem muito a ver com Pedro, né? Ele precisava de muita repetição, lembra da história? 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus, 3 vezes Jesus perguntou para ele, Pedro, você me ama? Agora, 3 vezes ele viu esse lençol descendo e a voz dizendo, né? Mate, levante-se, mate e coma. Enfim, né? Às vezes a gente é desse tipo, que precisa 3 vezes Deus dizer, para poder a gente dizer assim, eu acho que pode ser, né? Pode ser. Enfim. Continuando no versículo 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão do lençol, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Primeiro, eu já disse, né? Deus fala de um lado, fala do outro. Ele falou com Pedro aqui. Isso, Pedro certamente sabe que há uma prontidão para fazer alguma coisa. 3 vezes ele viu a mesma visão, ele ouviu a mesma ordem. E agora, sem que ele soube, ninguém disse, olha, alguém vai te visitar e tarará. Não, não. A voz que ele ouviu, né? Dizia para ele comer aquelas coisas que eram proibidas. E aí, Pedro ainda não estava entendendo a mensagem, né? A coisa ainda estava ali meio faltando a interpretação, vamos dizer assim, né? Mas o Espírito estava junto para ajudar Pedro e disse, olha, eu os enviei, vá com eles. Então, havia uma ordem clara e direta. Você pode, às vezes, não entender o que Deus está querendo, às vezes parece até bem estranho, uma coisa que Deus não é ortodoxo, né? Ele é criativo e muitas vezes ele quebra os nossos paradigmas, sim. Mas, se a gente sabe que é a voz de Deus, e é importante a gente conhecer a voz de Deus, né? E não estar seguindo outras vozes, mas se é a voz de Deus, a gente deve seguir. Então, o que aconteceu, né? Ali, Pedro estava numa situação
difícil. Por quê? Porque os judeus eles não se misturavam com os gentios, né? Mas o Espírito Santo disse para ele fazer isso e ele fez, né? Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Ele não sabia de nada, estão sacando aí, né? Ele está ali, está vendo aquele negócio, mas não está sabendo o que está acontecendo. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Centurião já é sinônimo de gentil, né? Já era um cara, porque um centurião era um cara de alta escala, né? No exército romano. Então, esse cara não podia ser judeu, era só pela posição dele. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Não é interessante? Porque Cornélio mandou chamar Pedro para ir para a casa dele falar alguma coisa que Pedro tinha para dizer a ele. Então, nenhum dos dois sabia o que era, mas o Espírito Santo sabia. Continuando no texto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Aqui, minha gente, é muito importante que a gente entenda isso, né? Como eu falei, Pedro não sabia nem que ia falar com Cornélio. Quanto mais o que ele ia falar com Cornélio. Mas a palavra diz, ele foi, ele obedeceu, porque ele sabia que era para ir. E a palavra muitas vezes diz assim, abre a boca que eu te encherei. Às vezes você não sabe nem o que você vai dizer, mas o Espírito diz. Agora, não é para dizer abobrinha. Não é para a gente abrir a boca e dizer qualquer coisa. Não, a gente vai falar o que o Espírito Santo nos der. É por isso que é muito importante comunhão, minha gente. Porque às vezes a gente quer fazer a parte visível, abre a boca e fala, aí eu abro a boca e falo. Mas eu faço isso sem me conectar com Deus, que é uma coisa essencial. E aí a gente fala um bocado de abobrinha. O melhor que pode acontecer é isso não fazer sentido nenhum. A pessoa, era só uma abobrinha. Às vezes, você fala umas besteiras que levam a pessoa para outro canto, para mais longe de Deus. Não faça isso, né? É muito importante que a gente entenda a essência a base, né? Da ação cristã. É a gente estar em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo de Deus. E aí ele opera, né, a partir de nós. Às vezes a gente quer fazer a coisa no exterior, mas aí isso não acontece, né? Porque a gente precisa do Espírito Santo verdadeiramente operando ali. E aí, eu gostei dessa parte aqui, eu anotei essa parte final, né? No dia seguinte, Pedro parte com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Olha, Pedro sabia que estava indo para a casa de um gentio, onde ele não devia entrar. Ele não devia estar na casa que ele estava, do curtidor Simão, e ele não devia estar indo para a casa do centurião Cornélio. Ele não devia estar nem em canto nem outro. Mas coisas assim já tinham acontecido, né? Então, ele levou testemunhas, porque depois ele sabia que ele ia precisar esclarecer isso para a comunidade. Lembra que Pedro era um líder, né, da comunidade cristã. Continuando no versículo 24, eita, tem que correr um pouco aqui. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. De novo aqui, salientando, né? A tradição dizia que um judeu não deveria visitar a casa de Cornélio, né? Mas ele recebeu a ordem e assim ele foi. Aí, é importante a gente entender que houve honra de lado a lado nesse encontro. O Cornélio prostrou-se aos pés de Pedro, que tinha viajado de Jope até Cesareia para se encontrar com ele, né? Para ir até a casa dele, né? Um encontro a domicílio. Aí, veja que a honra de lado a lado. E aí, o que é que acontece? Pedro sabia muito bem que ele não era digno de adoração,
coisas incríveis aconteciam, né? Ele estava fazendo milagre, um cara tinha acabado de ter ressuscitado ali em Jope, né? Talita, não é um cara, mas Talita, mas ele não era digno daquela honra. Ele disse: eu sou um homem como você. A verdade, Deus pode fazer maravilhas no nosso meio, mas na hora que a gente esquecer que a gente é tão bom como um qualquer, a gente realmente perdeu os botões. A gente não pode se encantar com qualquer coisa que Deus faça. Nós devemos ser as pessoas mais conscientes de que o que quer que Deus faça, se Ele falar através de nós, se Ele curar através de nós, foi Ele que fez, e a gente tem que permanecer na nossa incapacidade de fazer qualquer coisa, muito consciente disso, né? Não vamos deixar subir em nós a glória que pertence a Deus. Continuando no texto, versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Olha a situação de Pedro aqui, ele está explicando. Ele entrou na casa de um gentio, ele está dizendo, eu não devia estar aqui pela regra, né, da lei judaica. Eu estou aqui na casa de um oficial romano e isso demonstra uma conversão, uma mudança de pensamento de Pedro. Gente, às vezes a gente se converte, né, de um estado nosso aqui, que já é um estado cristão, onde a gente está aqui, para uma vida com Cristo. A gente precisa de transformação. Aqueles homens, e Pedro em particular, né, eles estavam num momento de mudança de uma lei judaica, do judaísmo. Tá bom, a gente tinha o mesmo Deus, né? Eles permaneceram debaixo do mesmo Deus, mas num paradigma completamente diferente, né? Um Deus que fala com você, que ele não falava com os judeus, um Deus que anda com você, que guia você, que lhe orienta de uma forma pessoal ali. Mudança de pensamento, mudança de entendimento, tá? E aí, eu resgatei para a gente aqui Marcos 7, versículos 18 e 19. Tanta coisa a respeito disso, né, que já vinha na palavra. Aí, Marcos 7 diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus, isso é Jesus falando. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Por que não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou: puros todos os alimentos. Jesus já vinha anunciando isso antes, mas eles não entendiam naquela ocasião. Mas agora, Pedro declara: eu agora estou entendendo, estou associando aquela coisa, né, das comidas puras e impuras com as pessoas puras e impuras, né? E ele entendeu que ele devia fazer essa conexão e tratar as pessoas igualmente. As pessoas, no caso, os gentios, né? Que havia uma separação entre o povo judeu e os demais, para eles, na mente deles. Continuando no versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias, que foi o tempo, né? 2 dias de viagem para cá, 2 dias de viagem para lá. Há 4 dias eu estava em minha casa, orando a essa hora, às 3 da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. E aí,
é importante um detalhe aqui que não estava escrito lá no começo, na narrativa, né, de Lucas, mas está escrito aqui, que ele estava orando. Quando ele teve essa visão do anjo que falou com ele, com Cornélio, ele estava orando, e essa hora era 3 horas da tarde, que é a hora da oração do templo, no pessoal, lembra que havia a hora da oração, que as pessoas se ajuntavam no templo? Pois é, ele estava na casa dele, porque ele não podia ir ao templo, porque ele não era judeu, Cornélio, mas ele estava orando às 3 da tarde, como, né, na prática dos judeus, que era o que ele conhecia. E aí, é importante também a gente ver, né, o modelo da pregação que se faz aqui. Essa eu chamei de pregação ideal, né? O pregador ungido pelo Espírito, ele nem sabe o que vai falar, mas ele está ungido pelo Espírito. É como eu falei, ele não sabia nem que ele ia falar, quanto mais o que ele iria falar, né? O pregador ungido pelo Espírito e a audiência aberta na expectativa de receber, e todos na presença de Deus. Não tem melhor, minha gente, não tem melhor. E aí grandes coisas, claro, vão acontecer, né? Versículos 34 e 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem e faz o que é justo. Todo aquele, né, que o teme e faz o que é justo. Pedro certamente se lembrou daquelas conversões que aconteceram ali em Samaria. Lembra que eles partiram, Pedro e João, eles saíram de Jerusalém e foram até Samaria para impor as mãos sobre aqueles gentios, né, que estavam sendo convertidos ali em Samaria. Isso é coerente com Gênesis 22, 17 e 18, né, onde o anjo do Senhor falou com Abraão. Eu resgatei aqui, vê, esteja certo de que o abençoarei. Isso é o anjo do Senhor falando com Abraão: eu abençoarei você, Abraão, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, pelo meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Né? Deus já havia anunciado isso para Abraão, que isso iria acontecer ali. Nós precisamos obedecer ao nosso ID, minha gente, ao nosso. Hoje nós temos um ID que a gente às vezes não percebe como uma coisa importante, né? Tem esse negócio de ID aí. É comigo e é com você, e é importante, né? E nós precisamos estar disponíveis, desejando pregar as boas novas do Evangelho, tá? Vamos para frente. Vocês conhecem a mensagem enviada? Isso aqui é um pequeno sermão que Pedro vai pregar aqui na casa de Cornélio, tá? Então, vamos ver aqui esse slide, o seguinte, é por isso que eu vou ter parte 1 e depois vai ter a parte 2 do sermão de Pedro na casa de Cornélio. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. A gente vê aqui que essa fala, pelo menos o que foi transcrito por Lucas, ela é bem curta, ainda vai ter a parte 2, mas ela contém os elementos essenciais da mensagem de salvação. Veja que ele fala aqui que Jesus foi batizado
em identificação e com a humanidade. Jesus veio do céu, porque Deus declarou, esse é o meu filho, e ele foi identificado com a humanidade através do batismo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, está bem aqui, né? Jesus andou fazendo o bem, curando, livrando os oprimidos do diabo. Jesus fez isso através do poder de Deus, pois Deus estava com ele. Jesus fez essas coisas na presença de muitas testemunhas oculares e Jesus foi crucificado. Continuando. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pontos, continuando aqui dessa fala de Pedro. Jesus ressuscitou dos mortos à vista de muitas testemunhas. Jesus ordenou que seus seguidores pregassem a mensagem de quem ele é e o que ele fez. Isso se refere a mim e a você. Jesus é ordenado por Deus para ser juiz de todo o mundo. Jesus é predito, foi predito, né, por todos os profetas, né? Cornélio, minha gente, ele tinha tido experiências, mas ele precisava ouvir a pregação do evangelho. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso aqui é muito importante para que a gente entenda. Cornélio teve experiência, ele viu anjos. Quem não quer ver um anjo? Fala sério, né? Eu quero ver um anjo, eu quero ver um milagre. E as pessoas, naquela época, elas podiam ver milagres, e elas podem ver hoje também, porque eles ainda acontecem, mas não é isso que traz a salvação. A salvação, a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? É a pregação do evangelho, é a mensagem de salvação, do amor de Deus e do sacrifício de Jesus, para que aquele sacrifício seja aceito. Não é que eu acredito no milagre e fico extasiado com o milagre. Não é que eu gosto da adoração e tenho um momento maravilha com a adoração. É que eu ouço a mensagem da pregação do evangelho e eu creio em Jesus como meu Salvador e eu entrego a minha vida a ele. É sobre isso, né? E aí, terminando aqui, versículos 44 a 48. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A salvação vem, como eu falei, quando a pessoa crê e entrega a vida a Jesus. E aí eu queria terminar aqui rapidinho com um fato que eu acho importante, que assim, eu já pensei sobre isso, né? Não muito, eu confesso, mas de alguma forma, assim, hoje isso está muito claro para mim. Há muita discussão entre os estudiosos acerca da necessidade do dom de línguas como prova
de que alguém recebeu o Espírito Santo. Você veio receber o Espírito Santo, você tem que orar em línguas, porque senão você não recebeu. Isso aconteceu várias vezes na igreja primitiva. Talvez, eu entendo, isso é bem um talvez, não está escrito biblicamente, mas talvez como uma evidência da universalidade da salvação. Veja como aqui Pedro está na casa de Cornélio, com toda a sua família, com os amigos mais íntimos, todo mundo, eu estou entendendo, gentil, eles não eram da raça escolhida por Deus, e havia um sinal de que eles sim haviam recebido o Espírito Santo, porque eles oraram em línguas. Mas, em outras ocasiões, isso não necessariamente aconteceu, porque não está citado na palavra. E eu queria colocar aqui algumas referências. Eu não vou ler em detalhes, eu só vou marcar aqui para vocês que no próprio livro de Atos tem várias passagens onde há conversões e batismos, mas não há relato de fala em língua. Atos 2, 41 e 42, 3.000 ouviram a mensagem de Pedro. Há o relato, né, de que eles entraram na comunhão dos apóstolos, né, mas ninguém falou nada que eles falavam em língua. Ele pode até ter falado, mas a palavra não relata isso. Atos 8 já passou também, a história do eunuco etíope. Estava lendo a palavra, recebeu a orientação de Filipe, desceu as águas, ele foi batizado, mas não há relato de oração em línguas. Atos 9, semana passada, Saulo caiu em terra, ficou cego 3 dias, Anias foi lá, orou por ele entregou a vida a Jesus, passou vários dias lá com os discípulos, ninguém fala nada a respeito de Saulo falando em línguas. Atos 16, que ainda não vimos, mas veremos em breve, a conversão de Lídia lá, ela foi batizada, também ninguém fala em línguas. Então, o que eu quero dizer é, há relatos de conversão e batismo com línguas, e há relatos de conversão vários, diversos, de pessoas importantes, né, conhecidas, de pessoas aos milhares, numerosas, e ninguém fala nada em línguas. Então, eu creio mesmo que isso aí não deve ser feito uma doutrina, mas isso é o meu pensamento. Enfim, vamos lá para nossa conversa. Olá, todo mundo, está na hora de abrir os microfones e vamos embora conversar aí, minha gente. Bom dia! Bom dia, Kátia. Vou começar logo, porque eu tenho uma coisinha para acrescentar, bem legal, que você vai gostar. Eu não sei se você sabe, mas eu fui casada com um homem que a gente tinha um frigorífico industrial no interior do Pará. E lá a gente vende o gado e fechava coisa com exportação, principalmente com os judeus. E quando os judeus iam comprar a carne, eles iam uma equipe, uns 20, sabe? Quando fechava-se o negócio. E tudo dentro do frigorífico mudava. E aí esse termo kosher era usado para dizer o que era permitido pela lei, para mostrar como era feito um abate diferente, né? Porque no frigorífico industrial, não sei o quê, o boi é abatido por uma coisa aqui, né? Não E tem, tá? agora eles têm que ser, o judeu só abate degolando, Isso, para e que o eles sangue saia. vão para que o sangue saia e que eles tenham uma equipe que eles escolhem, digamos que sei lá, 500 bois, 50 em 10 por dia. Então, eles marcavam, amanhecia, isso era a matança, como é que devia ser naquele Curta o dia. detalhe, bota a mensagem para a gente. Exatamente, e aí pronto, que é esse nome, kosher, que era a forma como eles abatiam, que era feito por lei. Olha que legal, né? Muito. É engraçado. Eu fiquei na dúvida se essa palavra é bem conhecida aqui ou não. Eu conheci esse termo antes de me Uhum. converter, porque nos Estados Unidos tem muito judeu e eles marcam na embalagem, né? E eu comia Kosher.
Eu já comi até linguiça coxa, é muito boa. Gente, a É, atividade é outra, ela tem um gosto diferente, realmente, e você vê que é, é tratada, é outro nível. Então, para mim, é, coxa era sinônimo de bom. Eu sabia o que significava, mas para mim, né, na pracidade, era isso. é, Mas as regras são muito restritas, eu já recebi visita exatamente. aqui em Recife, e aqui em Recife, na época que eu recebi, faz uns 15 anos aí, só tinha uma pessoa em Recife que podia fazer comida coxa. Eles faziam e vendiam, e eu comprei, porque eu tinha um convidado coxa, e eu botei isso Permitido por na lei, né? mesa do hotel para ele, que É, eu sei que ele era muito especial, mas tinha muitas outras coisas. O quarto dele era no primeiro andar, porque ele não podia usar elevador, mil coisas assim, que eu sabia que existia. As regras eram muito restritas, mas eram regras de homens, né? Eram regras é, de homens. A gente precisa é. respeitar isso, mas a Uhum. gente tem que entender que Deus queria um povo separado. E é isso que a gente precisa Isso, entender hoje, sabe? Eu acho que tem duas mensagens muito importantes para a gente aqui. Uma, nós somos um povo separado. Não precisa ser isso. por leis de coisas exteriores, mas por leis interiores. E duas, que Amém. fala muito individualmente com cada um de nós. A gente só precisa estar aberto, porque ele quer se mover através de nós. Ele quer que a gente vá para lá, venha para cá, que a gente abra a boca confiando nele, mas que não fale abobrinha, fale o que ele realmente quer que a gente diga. Então, mensagem fortíssima para a nossa vida através disso daqui. Amém. Obrigada, Amém, amém. Tânia. Quem mais? Vamos aí, gente. Como é que está a Eu sua vida, queria, eu chefe? queria, Kátia. Hein, Rossana? Eu queria, Kátia. Eu só queria, assim, sobre a sequência dos fatos, né? Eu achei bem interessante isso aqui que me chamou a atenção, é que Cornélio, né, como o texto fala, que ele era um homem que orava e fazia, dava esmolas, ou seja, ele era um homem temente ao Senhor, né? Ele se relacionava com Deus. E o Senhor vai e traz, né, a visão para ele. E isso para mim ficou assim, né? Poxa, só Deus traz visão para os gentios também, né? Então você chamou bem a atenção. E aí, depois disso, né, quando Pedro vai lá, né, e fala, e prega a palavra, prega o evangelho, né, para eles recebem o dom do Espírito e depois são batizados, né? Então, essa sequência de fatos, porque assim, eu entendi, no meu entendimento, é que o batismo é a minha declaração, a minha profissão de fé, né? E a partir do momento que eu declaro a minha fé em Jesus, eu vou e recebo o Espírito. Para mim, era essa sequência aí, mostra o contrário, né? Primeiro, o evangelho foi pregado, eles receberam o Espírito, o dom do Espírito, para depois serem batizados. Então, assim, ficou assim, meio, deu uma, né, uma balançada na minha mente aí, sabe? Para mim, a sequência fosse primeiro o batismo, depois eu receber o Espírito Santo, né? E aí, Beleza. primeiro, ficou assim, meio, assim, para mim ficou meio confuso, entendeu? Não, eu vou deixar para Jason falar no fim, porque ele é o expert e aí você pode ouvir falar sobre isso no concílio, né? Mas o batismo é um sinal externo de alguma coisa que já aconteceu internamente. Amém, amém. O sacramento, ele é isso, é um sinal externo de algo que já aconteceu no interior. Então, você já recebeu aquilo, e aquilo é só uma declaração no mundo material de alguma coisa que já aconteceu lá dentro com você. Não vou me estender nisso, porque o pastorzão está aqui. Vai, Nando, vai, Fernandinho. Oi, bom dia a todos. Mais uma vez, é uma manhã maravilhosa, né? A gente está aqui nesse momento. Mas o meu comentário, depois de tudo que a gente viu, é que, assim, essa lição que a gente tem, né, até pegando aí esse gancho de Rossana, né, assim, é primeiro o batismo, depois a manifestação do Espírito, a gente fala em línguas ou não fala em línguas. Toda vez que a gente tentar colocar Deus numa caixinha, a gente vai se perder, porque até é dom, né? Falar em línguas é dom, né? Distribui, né? Conforme a sua própria vontade, né? Então, assim, a gente tem que ver as coisas de Deus, assim, colocar as coisas numa moldura, às vezes é porque a gente é tão limitado, né? Que precisa ter esses limites, né? Mas Deus não é infinito, é poderoso, é maravilhoso,
né? A gente não consegue defini-lo completamente, né? Então, assim, essa liberdade que ele tem, né? O Espírito Santo vem, vai, né? Sopra para onde quer. Então, assim, essa mensagem de a gente ter essa liberdade de que Deus faz de qualquer, da forma que ele quiser, né? Então, é muito mais o que ele é, né? O quem ele é, né? Exato. Então, era essa a mensagem. Boa, boa. Liloca? Vou falar bem rápido por causa do tempo, né? Tá. Eu fiquei, assim, bem impactada quando você falou sobre abobrinha. A gente não pode abrir a boca para falar abobrinha. A importância da conexão com o Espírito Santo. Só levante a mão, só abra a boca, só fale numa reunião, principalmente na igreja, né? Em outros lugares, ok, você pode até escorregar, mas na igreja, sabe? Quando eu digo na igreja, não é templo, não. É na sua célula, é com as pessoas em que você vai falar, trazendo uma mensagem de Deus que realmente seja a mensagem de Deus, esteja conectado. Amém, era isso. Isso chamou mesmo meus ouvidos, tchum, abriu bem muito. Isso é Amém, tão obrigada. importante. Valeu, Liloca. Assim, às vezes a gente fala de uma forma repetitiva, a gente repete o que ouviu do outro, a gente repete o que a gente ouviu na pregação de não sei de quem, ou o que a gente leu num livro, mas Deus, ele é muito criativo, ele tem uma coisa nova a dizer através de você, né? O que ele queria dizer no livro, ele disse no livro, mas Deus fala com você. Ele pode estar falando com você aqui agora, alguma coisa importante, uma mensagem para ser levada aos corações da pessoa. Ele tem uma mensagem para agora, de manhã é feito café, né? Vocês já tomaram café requentado? Todo mundo sabe a diferença entre café requentado e coisa. Você está morrendo de frio, bota o café aí, eu não quero nem saber, eu quero a temperatura, bota alguma coisa aqui para me agitar, porque eu estou com frio. Mas no cafezinho, ele começa pelo cheiro. Você nem pegou nele ainda, e ele já está mexendo com os seus sentidos. A palavra de Deus é assim, né? Você já recebe, ela já vai fazendo efeito na sua vida. Bora tomar cafezinho na palavra do Senhor. Eita, falei com a Ana Cristina agora. Bora mais, minha gente, ainda tem você aí. Olha a sua fala, vem lá. Então vou falar rapidinho, antes que o pastor fale, 1 minuto. Não, eu queria falar 2 coisas, assim, né? Primeiro que esses homens, tanto Cornélio como Pedro, né? Eu gosto de trazer, assim, os personagens dessa história. Um era gentil, o outro era escolhido por Deus, mas ambos eram homens de oração, né? Deus fez essa conexão entre eles, porque via a vida deles. Então, assim, antes de qualquer coisa aqui, isso tudo o desenrolar dessas histórias, Deus encontrou homens que estavam orando. Deus encontrou homens que estavam em oração. Isso, para mim, assim, meu coração pulou quando eu vi aqui. Eu marquei várias coisas. Orava continuamente a Deus, subia ao terraço para orar, estava 4 dias orando, quer dizer, era uma vida. Não é algo assim, eu estou aqui, tá, Deus faz isso, abre o céu, fala comigo. Existe essa busca, esse relacionamento, essa conexão primeiro com Deus, e aí Deus faz as conexões dele, nossa, com os homens, né? Isso foi um ponto, rapidinho. E a outra, para mim, assim, a questão do evangelho, do evangelho ser um evangelho de inclusão e não de exclusão. É muito bonito ficar no discurso, mas quantos Cornélios existem por aí e quantos Pedros poderiam se levantar e ir ao encontro dessas pessoas? Mas o nosso olhar de crítica, de julgamento, de preconceito, porque não sei o quê, não é que seja gentil, mas é de outra igreja, mas é um católico, mas é não sei o quê. Gente, Deus não torna ninguém puro, porque que eu não sou juiz, né? Então, assim, quantos Cornélios existem por aí em busca de Pedros, que vão ao encontro com a mensagem do evangelho que inclui e não que exclui. A gente não vai excluir o outro, porque veio da prostituição, porque não sei o quê. Os rótulos, não existem rótulos para Deus, né? Somos filhos, pessoas. Deus ama pessoas. O alvo de Deus são as pessoas, e o nosso alvo precisa ser as pessoas. Cair por terra todo o preconceito, todo julgamento, e abraçar essas pessoas perdidas.
Foi isso, falei demais. Amém, amém, glória a Deus, né? Aleluia! Muito importante isso, né? Que a gente pare de estar julgando, rotulando, que a gente abra os nossos olhos para ver o ouro no meio da lama, o ouro no meio da lama. Se a gente abrir os olhos, a gente nem vai ver a lama, quanto mais julgar a lama, porque a gente está ali procurando algo que brilha e o nosso olho vai enxergar o que brilha. Então, você vê, Pedro, ele nem conhecia Cornélio, ele não sabia que ele era lama, porque ele era um centurião, e nem assim isso parou. Ele foi, por quê? Porque ele não estava conectado com Cornélio, ele estava conectado com o Espírito Santo de Deus. Essa é a conexão, essa é a conexão. Eles se encontraram, mas é como você falou, porque cada um dos dois ouviu a voz do Senhor. Cada um ouviu a voz. Se a gente parar e ouvir a voz do Senhor, não tem errada, não tem errada. Agora, de novo, eu alerto, né? Cuidado, porque você precisa reconhecer a voz do Senhor, porque às vezes você fica pensando que é, mas não é. Então, é importante você ter essa conexão, porque no alô, você já... Ops! Esse alô soou estranho. Esse alô não é comigo. Então, a gente tem que saber, assim, realmente. Glória a Deus. Alguém quer falar mais aqui, rapidinho? Então, está na hora. Pastorzão, venha-se embora. Se lembra aí do batismo e fale aí o que está no seu coração, que o Senhor está trazendo para nós hoje. Bom dia, gente. Olha, eu acho que é dispensável eu falar aqui, já foi falado tanta coisa, mas essa questão que foi colocada aí por Rosana, né, sempre é muito pertinente, porque essa dúvida cronológica as pessoas sempre têm, né, porque nós somos, assim, a nossa tendência é pensar linear, é pensar de uma maneira de regra, de maneira de passo a passo, e as coisas com Deus elas acontecem na soberania dele, né? Então, essa questão do batismo emocional, espiritual, interno, ele precede o batismo, como é que se diria, o rito, né? O rito, a pessoa não se torna batizado porque participou de um rito. A pessoa se torna batizado porque teve uma experiência, né? Então, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê e é batizado é salvo, né? Só para dar um exemplo, aquele ladrão da cruz, ele foi salvo, porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para mim, isso é salvação. Para mim, isso é uma declaração de salvação. O próprio Jesus, dizendo que ele estaria no paraíso, Jesus decretou a salvação dele. Então, ele foi batizado, mas sequer passou pela celebração ritual, né? Naquele momento ali, ele foi batizado porque ele creu, porque ele reconheceu Jesus, o Filho de Deus. Tá? Então, essa condição, eu, particularmente, eu já vi uma pessoa que teve um encontro pessoal ali, estava numa reunião e orou, ela já vinha ouvindo, obviamente, né? Estava ali se aproximando e tudo, e orou, né? E assim, desejou Jesus, ela foi... Eita, Jason, teu áudio. Oi? Abriu? Abriu? Voltou. Cortou aí tá. Os últimos 30 segundos. Eu bati no cotovelo aqui. Não, estou dizendo que uma experiência que eu tive uma vez com uma pessoa, né, que vinha acompanhando na célula, tudo, pá, e ela teve uma experiência com Jesus. Ela, no momento de oração, ela teve uma experiência com o Espírito Santo tremenda, e só depois disso é que ela foi batizada. Ela nunca tinha sido batizada. E ela foi batizada no rito, né? No rito do batismo. Então, como Kátia bem disse, né? O rito do batismo é um sinal externo, visível, comunitário, comunicando ali, né? Aquela graça interna que já foi recebida. Gente, mas olha, sem querer se estender muito nisso, é maravilhoso a gente ver, né? O livro de Atos, ele fala do dia a dia da igreja. Então, o livro de Atos é um livro que traz, sim,
demandas atuais, traz situações corriqueiras para a gente. Então, cada trecho desse, cada história, é como se tivesse a gente falando, não, aconteceu ali na igreja tal, aconteceu ali na cidade tal, aconteceu ali. Ou seja, são coisas que estão acontecendo, né? Que aconteceram ali e que estão acontecendo hoje, porque essa é a dinâmica do pós-Cristo, né? Depois do advento, Cristo é a igreja vivenciando os dons, vivenciando a palavra, vivenciando a missão. Então, isso é muito bacana que a gente possa se alimentar disso, né? E estar potencializado aí no nosso dia a dia. Bom, gente, estou aqui dobrando a esquina, chegando na igreja agora, então vamos orar, vamos colocar esse dia diante de Deus, gratidão por esse tempo de crescimento aqui com a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado por esse momento na tua presença, obrigado pela tua palavra que traz a cada um de nós a possibilidade de abrirmos, Senhor, o nosso entendimento e a nossa vivência com o teu Espírito. Abençoa cada pessoa aqui presente, dai-nos um dia na tua companhia, um dia contigo, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia para vocês. É tudo de bom. Vamos em frente.